Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais um vídeo de Revit. Hoje vamos falar sobre pisos e lajes. Preparados? Então vamos lá. Vamos abrir o Revit e vamos abrir o projeto que a gente trabalhou no último vídeo. Se você não tem esse arquivo, eu vou deixar um link na descrição para você baixar esse arquivo e acompanhar o vídeo de hoje. Vou clicar aqui em Projeto HG30. Vamos verificar quais são as unidades que o Revit se encontra no momento. Linear está em metros. Então, o Revit está configurado em metros no momento. E aqui embaixo, na forma de representação de casas decimais, nós temos a vírgula. É isso mesmo que a gente precisa. Vamos começar pelo piso. O piso pode ser colocado tanto aqui numa vista 3D como numa vista 2D. Deixa eu mostrar isso para você. Vou começar pelo 3D. Vou colocar o piso nesse cômodo aqui. É mais fácil colocar o piso quando a gente olha o imóvel de baixo para cima. Vou ativar o comando piso. Como o cômodo é retangular, eu vou escolher a ferramenta de desenho retângulo. Clico num vértice, clico no outro vértice e piso colocado. Para finalizar, eu vou clicar no botão concluir o modo de exibição. Piso colocado. A gente percebe que esse piso foi construído para baixo e eu gostaria que esse piso fosse construído para cima. Outra coisa, a gente verifica que a espessura dele é de 150 milímetros e eu gostaria que a espessura fosse de 5 centímetros. Vamos ver se nós temos um piso de 5 centímetros na biblioteca. Vou abrir a biblioteca e não temos nenhum piso de 50 milímetros ou 5 centímetros. Então eu vou precisar criar. Para criar eu venho em editar tipo, duplico a ficha e aqui eu coloco o nome da ficha. Eu estou deixando o nome da ficha como 50 milímetros, mas o nome da ficha poderia ser genérico 5 centímetros e poderia ser também genérico 0,05 metros ou qualquer outro nome que você queira, ok? E vamos ajustar a espessura, porque a espessura está com 0,15 metros ou 15 centímetros. Editar. E aqui nesse valor eu vou alterar para 5 cm. Como o Revit está configurado para metros, se eu digitar um número sem a unidade, ele vai entender como sendo metros. Porém, se eu digitar a unidade e pressionar o Enter, ele faz a conversão. Vamos ver de novo. Agora eu vou digitar em milímetros. 50 mm. Quando eu pressiono a tecla Enter, ele converte para metros. Ok? E ok novamente. Agora o piso está com a espessura correta, 5 centímetros. Mas ele está para baixo e eu gostaria que ele estivesse para cima. Então eu venho aqui nesse parâmetro na caixa de propriedades, altura do deslocamento e escrevo 5 centímetros. Novamente, estou escrevendo a unidade porque o meu Revit está configurado em metros. Se eu não quisesse escrever as unidades, eu teria que digitar 0,05. Pronto, ele entende que isso é metros. Clica no botão aplicar e o nosso piso está para cima. Então, acabei de mostrar como construir o piso no ambiente 3D. Vamos para o ambiente 2D. Navegador de projeto, 2 cliques em nível 1. Está aí o piso que nós já construímos. Menu arquitetura, comando piso,
ferramenta retângulo. Vamos fazer o piso desse cômodo. Posso fazer o piso do próximo cômodo dessa forma aqui? Pode, mas não é recomendado. Por quê? Porque quando você colocar o material em um desses cômodos, esse material vai ser colocado no outro cômodo também. Se você trocar o material de um cômodo, ele vai trocar o material do outro cômodo, de tal forma que o material do piso sempre fique igual nos dois cômodos. Então isso não é interessante. Como que eu posso fazer então para apagar essas linhas que eu fiz? Bom, você pode selecionar clicando sobre ela com o botão esquerdo e apertar o delete, uma por uma. Tá aí. Funciona? É demorado, mas funciona. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para mostrar um outro jeito. Você poderia também selecionar as linhas com a tecla Ctrl pressionada. Aí você conseguiria selecionar todas as 4 linhas e aplicar o del apenas uma vez. Interessante. Ctrl Z. Vamos trazer de novo. Uma outra forma, eu poderia fazer essa caixa, selecionar as 4 linhas e deletá-la. Rápido, né? Bem melhor. Ctrl Z, mais um método que é bem interessante você saber. Posicione o cursor sobre uma das linhas, que serão deletadas. Pressione a tecla Tab uma vez só. Pressionar significa aperta e solta. Agora que todas as 4 linhas estão selecionadas, clico com o botão esquerdo e deleto. Tá bom? Temos todas essas formas de selecionar e deletar essas linhas. Se você conhece algum outro método, deixa nos comentários. Vou finalizar o comando clicando nesse botão. Tudo bem. Comando piso novamente, retângulo novamente e vou colocar o piso nesse cômodo também. Finaliza. Esse próximo cômodo, ele não é retangular. Na verdade, são dois ambientes. Nós temos uma cozinha e nós temos uma sala, tá? Essa sala é uma sala de estar integrada com uma sala de jantar. Mas todos esses ambientes terão o mesmo piso. Então, eu vou selecionar o comando piso, vou selecionar a opção linha e vou contornar o cômodo. Tá aí, cômodo contornado, clica no botão para finalizar. Vamos para o 3D e no 3D nós vamos ver que todos os pisos que a gente fez, eles estão com espessura de 150, tá aqui, olha, e também eles estão construídos para baixo. Eu não vou precisar criar um novo piso, porque aquele que eu criei de 50 milímetros se encontra aqui. Clico nele, 5 milímetros, 50 milímetros para todo mundo. Agora eu venho aqui e digito 5 centímetros. Altura do deslocamento na ficha propriedades. Clica no botão aplicar e o piso está para cima. Vou pegar uma elevação, vou ocultar uma parede usando o comando HH e agora a gente vê o nosso piso aqui, tá bom? Então temos as paredes e temos o piso aqui embaixo. Tá com 5 centímetros? Vamos pegar a trena, menu modificar, trena, vamos dar um zoom. A linha está muito grossa, então você pode apertar esse botão aqui, olha. Utilize esse comando para mostrar as linhas finas. 0,05, tá? O valor é apresentado aqui e o valor também é apresentado aqui, ó. HR
para devolver a parede, para exibir a parede que estava oculta. E sobre piso é isso aí. Mais para frente a gente vai falar sobre criação de materiais para colocar no piso e formas de colocar esse material no piso e também sobre a paginação de piso. Mas por enquanto é isso. Antes da gente falar da laje, deixa eu mostrar algo para vocês. Eu vou pegar essa parede e a gente vê aqui que a distância, que o comprimento desse cômodo é 2,55. Eu vou mudar para 3,55. Vamos lá no 3D. Eu gostaria que você observasse, olha, que o piso acompanhou a mudança da parede. Quando eu aumentei a parede para 3,55, o piso aumentou de comprimento e sempre ficou tocando na parede. E se eu voltar para 2,55? O piso volta também, tá bom? Então, como o piso está confinado dentro dessas 4 paredes, se as paredes se movem, ele acompanha, não importa se o movimento das paredes está aumentando ou diminuindo o tamanho do cômodo. Vamos falar de laje agora. A laje será construída no nível 2, então eu devo ir ao navegador de projeto e dar um duplo clique em nível 2. Eu vejo a minha planta esmaecida. Quando está esmaecida, significa que está no nível inferior. E vamos colocar a laje. O comando para colocar a laje é o comando piso também. Menu arquitetura, piso. E ele vai abrir as ferramentas de desenho para a gente. Existem várias formas de se fazer uma laje. Eu vou mostrar algumas delas aqui. Eu quero uma laje com 16 centímetros de espessura e com um beiral de 50 centímetros. A primeira forma que eu vou apresentar para vocês, eu vou pegar o comando retângulo e vou fazer um retângulo. Agora eu vou pegar o comando offset, vou informar um valor, por exemplo 50 cm, enter, e vou aplicar em cada uma dessas 4 linhas que eu fiz. As linhas internas eu não preciso. Aproximo o cursor delas, pressiono a tecla Tab, clico com o botão esquerdo e deleto. Essa seria a primeira forma da gente construir a nossa laje com beiral de 50 centímetros. Vou deletar esse beiral. Posiciono o cursor sobre uma linha, pressione a tecla Tab, clique com o botão esquerdo e delete. Uma segunda forma de desenhar a laje seria pegar o retângulo, fazer um retângulo qualquer, clicar sobre cada uma das linhas do retângulo e ajustar a cota para meio metro. Você pode digitar 0,5 100 unidades, que ele vai entender que é metros, ou você pode digitar 50 cm, para ele entender que são 50 centímetros, ou você ainda pode digitar 500 milímetros. Não importa a forma que você faça, o resultado é sempre o mesmo, 50 cm. Tá aí, essa seria a segunda forma da gente desenhar a nossa laje. Vou mostrar mais uma forma. Delete. Verifique que nas ferramentas de desenho nós temos uma linha preta e nós temos uma linha verde. A linha verde a gente considera como sendo semelhante ao comando offset. Vamos ver. Seleciona a linha verde, ele pergunta qual o deslocamento, vou digitar 0,5. Poderia ser 50 centímetros também. Pressiona Enter, aproxima da face externa da parede e clica. Face externa da parede e clica, face externa da parede e clica, face externa da parede e clica. Finaliza
E ele faz uma pergunta para a gente. Deseja que estas paredes alcancem até o nível desse piso para se vincular à sua base? Eu acho essa pergunta um pouco difícil de entender. Então eu vou reformular essa pergunta. As paredes, elas estavam alcançando o nível 2. A laje, ela teve seu início no nível 2 e foi construída para baixo. Então existe uma região das paredes e das lajes que ocupam o mesmo lugar no espaço. Reformulando a pergunta, ela poderia ser feita da seguinte forma: deseja que eu baixe as paredes para que elas não fiquem dentro da laje? Resposta: sim, desejo, mas eu vou responder não. E vamos lá no 3D ver o que aconteceu. Então, olha o que aconteceu. Eu falei que eu não queria que ele baixasse as paredes. Então, as paredes continuam indo até o nível 2 e elas estão entrando dentro da laje. Isso é um problema sério na quantificação de materiais, porque ele vai informar uma quantidade de tijolos maior do que é necessária para construir essas paredes. Tá bom, como que eu posso arrumar isso? Um jeito bem fácil de arrumar é você selecionando a laje, clicando nesse botão editar limite, não precisa fazer nada e fecha a edição da laje. Ele vai fazer a pergunta novamente para você e agora você responde sim. As paredes foram baixadas e elas não estão mais entrando dentro da laje. Uma outra forma de você editar a laje seria você dar 2 cliques nela, tá? Duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Tá aí, foi editada de novo. Vamos finalizar e ele vai perguntar mais uma vez. E a gente diz que sim. Tá bom? Bem tranquilo também da gente fazer laje. Mas vamos ver algo aqui. Vamos para o nível 1. Vamos selecionar essa parede e mover essa parede. Vamos aumentar esse cômodo de 1 metro. Então agora 3,55. A nossa parede ficou laranja e apareceu essa caixa. Não é um erro, é um aviso. E ele nos dá 3 opções: desanexar alvos, ok e cancelar. O cancelar, eu cancelo a movimentação da parede. Não, mas eu quero mover a parede. Então, 3,55. O ok. Vamos lá no 3D. Verifique que quando eu dei o ok, essa parede que foi a parede movida, ela continua na mesma cota das paredes vizinhas dela. Tá bom? Calma que já vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá para o nível 1 de novo. Vou dar um Ctrl Z. Tá aí. Vou selecionar essa parede, 3,55. E agora vamos usar a opção desanexar alvos. Vamos lá para o 3D. Quando você usa a opção desanexar alvos, a parede que foi abaixada para não entrar dentro da laje, ela volta para a posição original dela. Então, qual a melhor opção? Desanexar alvos ou ok? Tudo depende do que você quer, tá bom? Ctrl Z, nível 1, seleciono a parede, 3,55 e eu vou clicar em ok. O que eu quero que você perceba é que a laje não acompanhou a parede, diferentemente do piso. Mas o piso você lembra por que ele acompanhou a parede. Porque o piso estava confinado entre paredes, no caso 4 paredes. Poderiam ser 3 se o cômodo fosse triangular, poderiam ser mais paredes também. Porém, a laje ela não está confinada a 4 paredes, por isso as paredes se movem
e a laje não. Tem como resolver esse problema? Eu gostaria que quando eu movesse uma parede, a laje acompanhasse essa parede mantendo um beiral de 50 centímetros. Sim, tem como fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. Nível 1, Ctrl Z, tá? Então a parede voltou. Nível 2, para eu ver a laje. Duplo clique na borda da laje para editá-la. E eu vou colocar cotas, tá? Então, vou pegar aqui cota alinhada. Verifique que ele está pegando o eixo da parede, porque aqui está com o nome linha central. Então, vou pegar a face da parede, daqui até aqui, e o terceiro clique no meio. Está falando que é meio metro, vou fechar esse cadeado. Ou seja, isso sempre tem que ser meio metro. Cadeado fechado, eu não aceito outro valor. Vou repetir esse processo para cá, fechar o cadeado. Lembre-se que são 3 cliques. O primeiro clique numa linha, o segundo clique numa linha e o terceiro clique entre as duas linhas. E fecha o cadeado. Mais uma. E fecha o cadeado. Ok. Vamos voltar aqui para modificar. Vamos finalizar. Deseja baixar as paredes? Sim. E vamos fazer o nosso teste agora para ver se a laje está acompanhando ou não a parede. Nível 1, seleciona a parede, muda para 3,55. 3D. Agora sim, olha. Agora a parede moveu, a laje se moveu junto e manteve o beiral de meio metro. Como que eu posso confirmar que o beiral é de meio metro? Uma das formas seria a seguinte: vem aqui em planta de forro, nível 1, 2 cliques, menu modificar, ferramenta trena, clica no lado externo da parede e clica na borda da laje, meio metro. Então, voltando aqui para o 3D, vamos lá para o nível 1, vamos voltar a parede aí. Eu não vou voltar para a posição original não, vou colocar 2 metros. 3D e tá lá de novo, olha, tá? Então, esse é um meio bem interessante da gente controlar o tamanho da laje para quando a gente mover uma parede, não correr o risco da laje ficar maior ou menor do que ela deveria. Sempre que a gente mover uma dessas 4 paredes externas, a laje sempre vai se mover para manter o beiral de 50 centímetros. Falta a gente ajustar a espessura da laje. Vamos selecionar a laje, editar tipo, duplicar a ficha e vamos colocar o valor 16 centímetros. Devemos nos lembrar que a informação digitada aqui é o nome da ficha. Se você escrever 16 centímetros, 160 milímetros, 0,16 metros ou qualquer outro nome, não faz diferença. Agora sim nós vamos informar para o Revit qual é a espessura da laje. Clica no botão editar, vem aqui nesse campo e digita 16 centímetros. Poderia ser 0,16 ou poderia ser 160 milímetros. Ao pressionar a tecla Enter, ele transforma para metros. Ok e ok. Agora nós temos a nossa laje com espessura 16 centímetros e beiral 50 centímetros. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Inscrevam-se no canal para serem informados da postagem de novos vídeos. Se você gostou do vídeo, curta. E se você tem amigos que trabalham com Revit, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima.